Olá, caros estudantes, bem-vindos a mais uma aula de História. Na aula de hoje vamos estudar o capítulo 10, África, Ásia e Oriente Médio. Na primeira metade do século XX, diversos povos africanos da Ásia, do Oriente Médio e da Oceania se encontraram sob o domínio colonial das grandes potências europeias. Então é disso que nós vamos falar na aula de hoje. Pegue seu livro lá na página 155 e vamos falar da descolonização ou retomada. Então nós vamos ver como que países africanos, países asiáticos, conseguiram sua independência aí no final da metade do século XIX para o século XX, sua independência diante das potências europeias. Então o processo chamado de neocolonização é o processo que levou ao domínio de áreas da África, da Ásia e do Oriente Médio por potências europeias. A dominação neocolonial afetou as relações internas e o desenvolvimento socioeconômico das regiões colonizadas, regiões desses continentes que eu falei aqui. E a partir do final do século XIX, alguns estudiosos vão falar de reanimação ou reconquista de várias formas, através de luta armada e através de movimentos pacíficos, chamado de luta não armada. O processo de independência, então você tem aqui na África, da Ásia e do Oriente Médio, movimentos emancipacionistas e nacionalistas, grupos locais que vão muitas vezes pegar em arma para tentar livrar seus territórios de dominação europeia, dominação estrangeira. Então tem alguns acontecimentos aqui já no início do século XX, guerras na Europa, crise econômica na Europa devido a uma série de disputas entre os próprios países europeus. Já no pós-guerra, após 1945, você tem o cenário da Guerra Fria, disputa ideológica entre Estados Unidos e União Soviética. Então, tudo isso vai levar a uma consciência anticolonialista, anti-imperialista no mundo colonizado. Então, veja essa foto aqui, é bem representativa desse período do mundo colonizado. Você tem o indiano servindo chá para a senhora europeia, um retrato aí do colonialismo da Índia, país que foi dominado pela Inglaterra, colonizado pela Inglaterra ali. Então, a Conferência de Bandung foi uma conferência organizada nessa cidade, uma conferência afro-asiática, para discutir esse processo de descolonização. No documento final, firmado pelos representantes de mais de 29 países, ficou acertado alguns pontos, entre eles: rejeição à divisão mundial em dois blocos, socialista e capitalista, condenação do racismo e da corrida armamentista, proclamação do direito de autodeterminação política, reprovando-se, portanto, o colonialismo. Então você vai ver a partir daí a afirmação de que a submissão imposta aos povos afro-asiáticos era uma negação de seus direitos fundamentais. Então, a partir daí você vai ter duas formas básicas de ruptura, a ruptura pacífica, alcançada mediante acordos firmados com as metrópoles, com os países que dominavam as colônias, e a ruptura violenta, alcançada mediante confronto armado entre as forças da metrópole e as tropas de libertação nacional de cada país. Então veja aqui a independência na Ásia, no Oriente Médio, então é importante entender os desdobramentos pós-coloniais. Veja aqui o imperialismo na Ásia e na Oceania no início do século XX. Então veja, importante entender a legenda, área de domínio. Então veja na cor mais escura, cor quase que um grafite, essa área japonesa, essa área aqui um roxo francês, alemão. Então você tem rosa a área holandesa, verde a área estadunidense, amarelo da área britânica e português. Então eram zonas desta área do mundo que estava sob o domínio de potências europeias e que aí a partir do século XX vão começar seus processos de independência.
Aqui é importante você entender também esse quadro. Esse quadro aqui você tem o ano de independência, o país e a antiga potência europeia que dominava esse país. Então veja como exemplo aqui, 1943, o Líbano que se torna independente da França. E por aí vai, né? Você tem a Índia, 1947, se torna independente da Grã-Bretanha. Do lado de cá, né, você tem 1954, o Vietnã que se torna independente da França, e por aí vai, você tem vários outros exemplos. Importante. Alguns processos de emancipação nacional na Ásia foram marcantes, como o da Índia em relação à Grã-Bretanha. Sabemos que a Índia tem um processo de independência bem específico devido aos protestos, né, chamados de não violência, né. A independência da Índia, em 1947, você tem a partir do século XX, né, foi incorporado ao Império Britânico, a chamada joia da coroa, né, um país bastante rico em recursos, população muito numerosa, e aí você tem o processo chamado de desobediência civil, né, que após a Primeira Guerra Mundial, o líder Mahatma Gandhi, que vai organizar uma série de protestos, né, greves, passeata, desobediência civil diante do governo inglês, para tentar conseguir a sua independência. Então, um processo de ruptura não violento, né, aqui da Índia. Então, veja, a Índia, após a sua divisão em 1947, ela se divide em outros 3 países, né? Então você vai ter que, após a saída do domínio, término do domínio inglês, a Índia que vai se transformar em Índia, Paquistão e Bangladesh, ambos países bem numerosos e que vai ter uma diferença étnica religiosa. Você vai ter Índia de maioria hindu e Paquistão e Bangladesh de maioria muçulmana, que vai ser justamente essa divisão liderada pela Liga Muçulmana, fundada em 1905. Então você tem a criação de 2 repúblicas, onde era o antigo território indiano, a República da Índia, de maioria hindu, e a República do Paquistão Oriental, de maioria muçulmana. E depois você tem a Bangladesh. Então a independência da Indochina, região que depois que se torna livre da França na Guerra da Indochina, 1946-1954. E você vai ter a liderança ali de Ho Chi Minh e a divisão do antigo território da Indochina em 2 outros países, né? Você vai ter a fundação da República Democrática do Vietnã, do Norte, capital em Hanoi. Então você vai ter a influência aí da China e da União Soviética. E a República do Vietnã, e você vai ter aproximação com os Estados Unidos. Então você vai ter aí, devido a essa influência de um bloco socialista e do bloco capitalista, a famosa Guerra do Vietnã, que vai se estender até o ano de 1970, 1972. Então você vai ter aí no Vietnã do Sul a Frente de Libertação Nacional, né? E você vai ter, então, todo esse cenário aí de disputas ideológicas entre os 2 Vietnã, a Guerra do Vietnã, como eu acabei de falar. Aqui você vê na foto uma cena, uma foto muito famosa, soldados estadunidenses aqui ao fundo, uma menina toda sem roupa, com o corpo queimado, devido a uma explosão de uma bomba chamada Napalm, uma bomba que os Estados Unidos lançava nas florestas do Vietnã, uma bomba que é uma bomba incendiária, então ela está com o corpo queimado. Mais ou menos foto do ano de 1972, a foto que correu o mundo devido a esse forte armamento usado pelos Estados Unidos. Então você vai ter, após a Guerra do Vietnã, a unificação do Vietnã, né, sob a liderança de Ho Chi Minh, e aí sob o nome de República Socialista do Vietnã. Exatamente, os socialistas vão vencer os Estados Unidos e sua ideologia capitalista. Então, a independência da África, é importante entender o mapa. A independência da África, você tem aqui vários países africanos e
a área de domínio de acordo com as cores. Então essa cor aqui, que lembra um amarelo queimado, era a área na África de domínio dos belgas, por exemplo, aqui a República do Congo e Ruanda. Essa área aqui mais escura era de domínio britânico, por exemplo, Sudão, o Egito e o Quênia. E você tem essa área aqui mais esverdeada, que era de domínio espanhol, por exemplo, Saara Ocidental e o Marrocos. Essa área rosa, que era de domínio francês, por exemplo, Argélia, Mali, Mauritânia, Níger e Chad. E por aí vai. A área aqui azulada, inclusive que fala a língua portuguesa, que era de domínio de Portugal. Você tem Angola, Moçambique e mais um ou dois países aí. Então é importante entender como estava dividido a África sob o domínio de potências europeias. Aqui você tem novamente, a exemplo da tabela anterior, o ano de independência, o país e a potência europeia que dominava esse país. Por exemplo, você tem aqui 1956, o Sudão, que estava sob domínio da Grã-Bretanha. Então você tem, vamos pegar do lado de cá, você tem aqui 1961, Serra Leoa, que estava sob domínio da Grã-Bretanha. Então você tem 1963, o Quênia, que estava sob domínio da Grã-Bretanha. A Grã-Bretanha era uma das potências europeias que mais manteve colônias fora do seu território. Colônias inglesas, né? Então veja aí alguns exemplos de colônias inglesas, né? Gana, Nigéria, Serra Leoa, Gâmbia, entre outros. Uma ativista negra. E aí nós vamos finalizar por aqui o apartheid. A África do Sul também tem a sua peculiaridade devido a esse importante regime de segregação racial. Sabemos que a África do Sul também era uma colônia na África sob o domínio dos ingleses, da Grã-Bretanha, né, em qual havia ali então uma divisão social, escolas que só podiam ser frequentadas por pessoas brancas, os negros não podiam frequentar, praias que só podiam ser frequentadas por pessoas brancas, os negros não podiam, hospitais só para brancos. Então tem um regime de segregação racial aí na África chamada de apartheid. Importante você lançar o olhar sobre esse regime, que só foi quebrado com a liderança de Nelson Mandela após passar 20 anos presos, né, por sua militância política, buscando a independência da África do Sul. Após a sua saída e a superação do apartheid na África do Sul, você vê aqui na foto, Nelson Mandela se elege o primeiro presidente negro da África do Sul. E você tem aqui ele de mãos dadas, o último presidente branco, né? Então você tem Nelson Mandela e o presidente branco Frederic de Klerk, no ano de 1994. Beleza? Vamos finalizar por aqui. Esse capítulo você tem dois assuntos. No próximo assunto a gente menciona o segundo parte do capítulo.